Caju, isso. Pô, Macedo, são várias E travou. camadas, né, nessa sua introdução aí, né? Mas, primeiramente, por que eu sou corintiano, cara? Meu pai, eu lembro do primeiro jogo que eu fui do Corinthians, foi Corinthians e Itabaiana, um time lá do Sergipe. Foi 3-0, eu lembro do gol do Marcelinho de falta, gol do Mirandinha, lá no ano de 97, eu tinha 8 anos. Eu ainda estava naquela fase, né? Pô, sou corintiano, mas e aí, tal? Eu lembro que naquele dia que eu fui pro estádio, que eu vi a Gaviões da Fiel lá no estádio Batistão, lá de Sergipe, foi o que me levou a ter certeza do que eu queria, né? Que era amar esse clube, como eu amo hoje, como vários amigos meus lá de Aracaju amam. Então, um abraço, primeiramente, para Timão Raízes, que é o grupo do qual faço parte, e para também Loucos por Ti. Loucos por Ti, eu saí do grupo porque o pessoal é muito doido, o pessoal é muito emocionado, sabe? Ficava falando mal do Cássio na época lá, eu fiquei puto, saí do grupo, mas gosto demais da galera do lá, inclusive o Ailton é do grupo lá, do Loucos por Ti, que é um grupo maior, eu sou dissidente do Loucos por Ti, e hoje eu tô na Timão Raízes lá, que é o pessoal que eu tenho mais proximidade, são amigos meus de verdade, assim. A gente viaja para ver jogo, a gente vai para Maceió, a gente vai para Salvador, a gente já foi para São Paulo ver jogo, a gente foi para aquele jogo lá da semifinal da Copa do Brasil em 2018, antes de pegar o Cruzeiro, né? A gente foi para o segundo jogo lá, ganhamos, trouxemos a vitória lá para Aracaju. Foi uma galera lá de Aracaju prestigiar o Corinthians, ver o jogo lá, foi foda. A gente ficou na Norte, é a primeira vez que eu fui na Norte lá. É diferenciado ficar na Norte, adorei ficar no meio das organizadas e foi diferente demais. Com relação às denúncias, Macedo, assim, é uma questão profunda, assim, né? Não é simples, assim, porque, queira ou não queira, no começo do fim da gestão do Alib ali, a Renovação e Transparência assumiu o Corinthians e eles tiveram os méritos iniciais ali, até 2010, 2011, eles tiveram méritos e foram boas gestões até ali, 2012 mais ou menos, fomos campeões mundiais. Mas depois eu não sei o que houve, não sei se os caras se acharam donos do clube, que eles mudaram o viés da administração deles e o Corinthians foi só ladeira abaixo depois disso aí, né? Teve 2015 que a gente foi campeão, mas assim, já a duras penas, o Corinthians já estava devendo salário, etc. E vendendo o almoço para comprar a janta, vendeu o time todo para a China. E aí chegou 2017, demos a sorte de achar o Fábio Carilli ali, porque inicialmente não seria ele, seria o Andrés Rueda. Andrés Rueda não, Reinaldo Rueda. Andrés Rueda era o presidente do Santos. Seria o Reinaldo Rueda, mas não conseguiu fechar com o Rueda, fechamos com o Carilli para ser treinador, deu certo, fomos campeões. Mas assim, a gente já via sinais ali que o Corinthians estava capengando, que não estava indo por um bom caminho de organização, de governança, de estrutura, de estruturação dos departamentos, etc. E aí culminou com a volta do André Sanches em 2018, né? O André Sanches, de herói dos corintianos, passou a ser, para mim, hoje, o maior vilão, o maior câncer da nossa história. Infelizmente, um cara que tinha tudo para ser o maior presidente da nossa história virou o maior e fez 1 bilhão, sem o estádio. Depois veio o Duílio, as dívidas aumentaram também. Ele fala que não, mas eu sei que aumentaram porque ele omitia muitas coisas no balanço ali. A gente vê que não querem reabrir as contas. Deixar claro uma coisa para as pessoas aqui. Eu quero que o Augusto responda pelos atos que ele praticou, certo? Aqui não tem ninguém passando a mão na cabeça do Augusto Melo, não. Eu quero que ele responda tanto no estatuto do Corinthians ser expulso do clube, quanto ele responda criminalmente. E se for condenado, que os órgãos responsáveis vão processá-lo e condená-lo ou não. Se ele for condenado, que seja preso. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Mas a gente não pode admitir o que está acontecendo no Corinthians, que é essa questão dos gastos de fiscalizações corporativas e das notas fiscais frias, que você denunciou, Macedo. E eu tenho extrema admiração por você ser um cara que sempre lutou pelo bem dos corintianos, pelo bem do corintiano, o corintiano que quer ver o clube bem, né? O corintiano que está lá no Senadinho, digamos assim, lá do Parque São Jorge e visa primeiro seus interesses pessoais ou visa seus interesses escusos ali. É o corintiano que quer ver o Corinthians bem. E você representa isso pela torcida. Você é um cara que representa. O Kaká é um cara que representa muito, apesar de eu ter minhas discordâncias com ele, mas é um cara que representa muito. Às vezes é um cara que se perde um pouco, mas eu gosto muito da combatividade do Kaká, do corintianismo do Kaká. Tem caras que eu admiro muito. Diganda Fiel também é um cara que eu admiro muito.
o Reis tapa na orelha, enfim, né? E como é que esse movimento começou? Tudo isso veio à tona com a questão do Pastor Mala, que é um cara que eu nem o conhecia do corintianismo, eu conhecia da política nacional, da política dos políticos mesmo. E já tinha trocado ideia com ele, mas depois eu percebi que ele estava se enviesando pro Corinthians e estava com algumas coisas para estourar. Ele postou a fatura, eu repostava, ele postava, eu repostava, ele postava, eu repostava. E até o momento em que o Andrés assumiu, que ele gastou. Né? Hoje a gente pode dizer que o Andrés desviou o dinheiro do Corinthians. Hoje a gente pode falar isso de boca cheia. Assim, a gente tem essa possibilidade, porque ele assumiu. O do Willian eu não posso falar ainda porque ele não assumiu, mas quando for descoberto, porque vai ser descoberto fatalmente, eu vou poder falar que ele desviou o dinheiro do Corinthians. Não estou falando isso ainda, mas vou falar. E quando veio à tona essa denúncia do cartão corporativo do Andrés, que ele estava utilizando para interesses particulares, inclusive numa festa do filho dele, me veio uma revolta, cara. E vendo que o conselho, o Romeu Tuma Júnior, estava protelando, dando andamento no procedimento, lá nos órgãos internos, vendo que a votação no CORE, no próprio CORE, foi 9-7, né? Que vários conselheiros ali, do William Monteiro Alves, Mário Gobi, Alexandre Ruz, Miguel Marques, que é um desembargador que me surpreende muito. O Mário Gobi é um delegado de polícia, o, o, o Miguel Marques é um desembargador e os caras, sendo agentes da lei, votaram contra um cara, votaram a favor de um cara que lesou o Corinthians, assim. Isso me deixa estarrecido. Vendo aquela situação, me veio a ideia de denunciar a situação à Polícia Civil de São Paulo, mas eu entrei no site da Polícia Civil de São Paulo e não consegui, porque eles não permitem essa denúncia no site deles. Só se for estelionato, alguns outros crimes, mas o crime de apropriação indébita, eles não permitiam, e furto também não. E aí eu tive a ideia de entrar no site do Ministério Público, vi lá como é que fazia a iniciação de procedimentos, né? Por quê? Não querendo entrar no juridiquês aqui, mas o artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, ele possibilita que qualquer pessoa, eu, você, Macedo, presida, qualquer pessoa que tenha notícia de algum crime, a gente denuncie. Tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público. Como eu não consegui denunciar a Polícia Civil, eu denunciei o Ministério Público e quando eu logrei êxito em denunciar, eu falei com alguns amigos de Aracaju que são mais ligados nessa parte de design, a parte mais burocrática ali de fazer, e combinei com eles um modo de a gente viralizar isso. Aí eu falei com o Bruno Iago, que é um corintianaço lá de Aracaju também, tenho mais discordâncias com ele também, mas é um grande corintiano, e o Adclaí, que é um grande amigo meu também lá de Aracaju. E a gente padronizou um processo lá de como fazer essas denúncias e divulgamos, mandamos para o Mala, mandamos para o Renan Bonsac, um abraço para o Renan Bonsac também, que é um grande corintiano que eu conheci através do Twitter. Mandei para você, eu sei que para você fica complicado, porque o pessoal, tudo que você posta fala que você é miliciano digital. Eu quero ver agora o Romeu Tuma falar que eu sou miliciano digital. Tô aguardando ele falar, tá? Um abraço, Romeu Tuma. Espero que você me inclua no inquérito policial aí da milícia digital, tá? E aí eu mandei para corintianos influentes, mandei para o Kaká Catalão essa semana, ele gostou da ideia, ele vai divulgar no canal dele, espero que ele divulgue, ele se prometeu a divulgar. E foi assim que surgiu. E aí vários corintianos foram fazendo denúncias, tanto lá em Sergipe, quanto pessoas aderindo no Twitter, me mandavam direct, eu pedia para me chamar no WhatsApp, mandava o passo a passo para eles. Mandei para várias pessoas, o movimento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo de tal forma que o Ailton, a denúncia do Ailton lá de Aracaju, ela foi aceita pelo Ministério Público e foi instaurado um procedimento investigatório criminal, que não é um inquérito policial, né? É um procedimento de investigação do Ministério Público, o que é melhor ainda, porque o Romeu Tuma, ele é delegado de polícia de São Paulo. Então ele pode ter influência, ele pode ter ingerência no inquérito policial lá. Não estou falando que teve, mas ele é uma pessoa influente lá. Enquanto no Ministério Público, eu creio que a influência dele seja menor. Então, assim, para o procedimento andar com a lisura necessária, no Ministério Público vai ser melhor. Inclusive, ele já foi convocado, foram convocados para prestar depoimento tanto o Romeu Tuma, quanto o Armando Mendonça, o vice-presidente, quanto o presidente Stabile. Espero que, posteriormente, sejam convocados também os denunciados, né? Que são o Andrés Navarro Santos, o do William Nocioli Monteiro Alves. E é isso aí. Que isso, hein?